aí, pessoal, estamos aqui, Capoeira Consciência, retomando nossos trabalhos dessa semana. A gente lançou mais um vídeo aí no meio aí de uma conversa interessantíssima, semana passada na rádio Candango Paranoá, com a nossa querida amiga Jaque, que foi uma conversa muito interessante. Eu ainda vou compartilhar mais coisa dessa entrevista com vocês. Mas hoje eu estou aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Nós vamos continuar confeitando e trabalhando em cima da nossa pizza dos saberes da capoeira. Eu hoje, continuando a nossa conversa da segunda fatia que a gente vem trabalhando, que é a fatia da capoeira enquanto cultura, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que, coincidentemente, eu nunca planejei isso, aconteceu durante essa nossa conversa aqui, que foi o dia 21 de outubro último, aonde se comemorou os 10 anos da consagração da capoeira, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro, o IPHAN. Esse instituto, no dia 21 de 10 de 2008, ele simplesmente inscreveu a capoeira no livro dos saberes do Brasil, né, do povo brasileiro. E com isso a capoeira foi alçada à condição de patrimônio cultural do Brasil, ou seja, patrimônio cultural do povo brasileiro. Coincidência ou não, nós estamos falando sobre a capoeira enquanto cultura. E esse evento, justamente esse momento em que a capoeira se torna a patrimônio cultural do povo brasileiro, ela se consagra de uma maneira muito específica, muito importante, como patrimônio cultural de um povo. Logicamente, mais tarde, depois a gente vai voltar a falar nisso, em 2013 a gente foi consagrado como patrimônio cultural da humanidade, o que dá uma dimensão do que a capoeira está acontecendo hoje, chegando a em torno de 160 países já que está fazendo capoeira. Então, convenhamos, nós temos sim uma arte de uma abrangência muito grande, de uma força, de uma expressão, de um alcance, de um magnetismo, de uma magia que está envolvendo muita gente pelo mundo todo, e isso é maravilhoso. E o nosso trabalho aqui, o que é? É tentar se aprofundar e entender até que ponto a nossa resposta é, por que a capoeira é tão profunda? Por que ela atinge tão fortemente os praticantes? Por que nós somos tão viciados em capoeira, por assim dizer, né? Porque isso é mágico. E aí nós estamos mostrando hoje, por exemplo, a questão da capoeira enquanto cultura. A capoeira foi, então, tombada nesse ano de 2008 pelo IPHAN, né? Ela foi... O que significa esse tombamento? Significa uma coisa relativamente simples, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, mas aí no canal eu vou botar uma imagem disso nessa nossa edição dessa conversa de hoje, aonde o IPHAN declara, né, que em decorrência do registro no livro dos saberes, de acordo com o artigo 5º do decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, confere o título de patrimônio cultural do Brasil ao ofício dos mestres de capoeira. Ou seja, aí nós então, como mestre de capoeira, recebemos uma espécie de consagração enquanto o ofício da cultura implicitamente materializado na capoeira, e o mestre da capoeira como sendo um detentor de um saber que aí passa a ser reconhecido. Aí alguém pode falar, mas e daí, por que isso nunca foi feito? Implicitamente já. A gente já vinha fazendo isso, a capoeira nunca dependeu, nunca viveu de depender de um reconhecimento ou não. Senão, o mestre Bimba fez isso lá atrás. O trabalho dele não foi feito porque o Getúlio Vargas, por exemplo, queria que ele fosse reconhecido. Ele foi reconhecido porque o trabalho dele era expressivo o suficiente, e um presidente da República que queria pensar no nacionalismo, queria criar uma identidade para o Brasil, foi atrás da capoeira também, através do trabalho que o mestre Bimba realizou lá no início da década de 30, lá para trás, né? A capoeira regional, então, também é parte desse patrimônio. E ela está comemorando, na verdade, 100 anos esse ano. 2018 é 100 anos da capoeira regional ser iniciada pelo mestre Bimba, né?
Portanto, vocês vejam quantas datas importantes. Nós estamos aí com 100 anos da capoeira regional, com 10 anos da capoeira enquanto tombada como patrimônio cultural do Brasil, e nós estamos aqui falando da capoeira enquanto cultura. Imagina a expressão que tem uma cultura dessa, imagina a força que tem uma cultura dessa e o tanto que ela arrasta multidões pelo mundo afora. Aí fica uma pergunta interessante, né? Por que será que os capoeiristas às vezes ficam tão invisíveis para as outras pessoas? De vez em quando eu converso com uma pessoa e falo da capoeira e tal, aí a pessoa fala assim: pô, mas eu não vejo tanta capoeira assim, não tem muita gente, tem muita gente fazendo capoeira. Só que o capoeirista, ele não está necessariamente preocupado em ficar aqui levantando bandeira e ficar aparecendo o tempo todo na frente da televisão, mesmo porque a gente sabe muito bem que a imprensa tem outros interesses, né? A gente tem uma imprensa muito mais interessada na questão da tragédia, do problema, da briga, da confusão. A capoeira é um instrumento de cidadania, é um instrumento de expressão artística, é um instrumento de expressão da alma, é uma expressão cultural, uma expressão construtiva de cidadania. Portanto, nós não estamos interessados em ficar frequentando página que o pessoal está interessado em coisas negativas. A capoeira, quando a gente tiver interesse numa coisa positiva, eu garanto que a capoeira vai ser levada em consideração. Enquanto isso, nós vamos ficar, sim, no nosso reduto, nós vamos ficar circunscritos ao nosso fórum, aonde mais de 6 milhões de pessoas estão fazendo capoeira no Brasil, segundo uma estimativa já antiga. Eu acho que hoje esse número é maior. Aí fora ninguém tem condição de contabilizar quantos tem, mas é muita coisa. Imagina, são 160 países em praticamente todas as cidades minimamente com população, aí pela Europa toda, pela Ásia, pelo Japão, pelos Estados Unidos, a América Latina, América Central, todo lado tem capoeira, gente. E a capoeira tem essa força por quê? Porque ela tem uma expressão muito grande enquanto uma cultura que arrasta pessoas, faz as pessoas, os estrangeiros, por exemplo, quererem aprender a cultura brasileira. Junto com a capoeira você tem o samba de roda, você tem maculelê, você tem expressões como a puxada de rede e outras formas culturais que se juntam na capoeira para se transformar numa manifestação bem completa. E nós estamos aqui falando sobre a capoeira. De repente eu me percebo que nós estamos comemorando 10 anos no último dia 21, né, de outubro passado, domingo passado, a gente estava comemorando os 21 anos da capoeira tombada pelo patrimônio cultural do Brasil. Portanto, hoje é um dia de celebração. Nós estamos aqui, né, aproveitando esse momento, nós estamos celebrando a capoeira enquanto cultura, mostrando a importância disso, mostrando inclusive a oficialização da capoeira enquanto cultura e mais do que isso, mostrando a força que a capoeira tem enquanto uma cultura que está se expandindo, que está levando a língua brasileira, os costumes brasileiros, a presença de pessoas brasileiras para fora e trazendo pessoas para cá. E nisso a gente já junta também a força do turismo, né, do fluxo de gente indo e voltando. E aí nós estamos nisso todo fazendo o quê? Celebrando a capoeira enquanto uma cultura maravilhosa que é a cultura brasileira. E a capoeira é, em grande parte, cultural. Ela é um legado da ancestralidade, ela é um legado da oralidade e ela tem uma força muito grande, sim, e se arrasta pelo mundo inteiro, levando uma mensagem de esperança, de alegria, de festa, de amizade, né, de solidariedade e de arte, que é a nossa contribuição para a paz no mundo. Meu abraço, meu axé, e a gente semana que vem está de volta para a gente continuar a nossa conversa no Brasil da capoeira, na capoeira do Brasil e na nossa pizza dos saberes. Não percam, vamos continuar essa conversa que ela vai longe. Axé, povo que ginga do mundo inteiro.